resplandecente nas lâmpadas que guardam a fé, que vivem a palavra e não se contaminam com este mundo. Quando Jesus voltar, não há tempo de correr para voltar, de pedir perdão, de corrigir o caminho. Quando Jesus voltar, Ele não virá para nos preparar, Ele virá para buscar os preparados. Com isso, não estamos apresentando um mero jogral, estamos proclamando uma mensagem urgente. Jesus está voltando! Mas atenção, este é o chamado para os mornos, os frios, os distraídos, os que pensam que tem tempo, os que dormem na fé. É um grito profético para esta geração. Levanta dentre os mortos, que Cristo te esclarecerá. E se hoje for o dia em que a tua história muda, se hoje for o último culto, vocês estão realmente prontos? Como estão as suas vestes? O azeite ainda está reservado? Vocês ainda amam a vinda do Senhor Jesus? O tempo está se esgotando, os sinais estão diante dos nossos olhos, mas muitos já não enxergam. A fé de muitos esfriou, o amor se tornou interesse e a verdade passou a ser negociada em troca de aplausos. Estamos vivendo uma geração que conhece o nome de Jesus, mas não carrega o temor dele. Falam de santidade, mas não suportam correção. Pedem bênçãos, mas não suportam confronto. Querem os céus, mas se agarram aqui na terra, como se fossem viver aqui para sempre. Mas Deus não está em silêncio. Ele ainda aguarda, Ele ainda espera, mas não vai esperar para sempre. Há uma linha invisível entre a misericórdia e o juízo, e ela está prestes a ser cruzada. Não estamos aqui por um acaso. O céu está enviando alerta. É hora de despertar, é hora de voltar, é hora de se preparar. Jesus virá e Ele não enviará aviso prévio. Não haverá contagem regressiva, não haverá alerta no celular, não haverá tempo para escapar. Ele virá como um ladrão de noite, quando ninguém estiver esperando, quando muitos estiverem dormindo espiritualmente. A trombeta soará, mas atenção, não será ouvida por todos. Somente os que estão com as vestes brancas
muitos estão brincando com o pecado e o tempo está acabando. Hoje ele é Salvador, mas no arrebatamento ele será juiz. Então eu te pergunto, você vive para agradar a Deus ou impressionar os homens? Quando Jesus vier, não haverá tempo de se preparar. Só os que já estão preparados subirão. E a pergunta que ainda é boa: você está preparado para te encontrar com o Senhor teu Deus? Você ainda sente temor pelas coisas de Deus ou virou rotina e a igreja tornou-se um costume, mas a santidade deixou de ser prioridade? Quantas vezes o Espírito Santo já te chamou e você ignorou? Quantas mensagens você já ouviu, mas nunca se decidiu de verdade? Até quando você vai deixar para depois? Jesus ainda chama, mas até quando? Há pessoas que estão tão perto da cruz, mas ainda longe de Cristo. Têm aparência de piedade, mas negam o poder dela. Hoje é dia de rasgar o coração. As oportunidades estão se acabando, o tempo da graça está se encerrando e você precisa fazer uma escolha: viver para o mundo ou morrer para ele, viver para Deus. O céu está pronto, os anjos aguardam, a trombeta está em mão, mas a pergunta que ainda arde como fogo é: você está pronto ou ficará para trás? Você pode até enganar os homens, pode aparecer frente nos cultos, na sede, nas conversas, mas no dia do arrebatamento, a verdade será revelada. Você sobe, você fica, não haverá meio termo. Hoje é o tempo da decisão. Jesus virá, e quando ele vier, os fiéis subirão e os mortos ficarão. Os que vigiaram se alegrarão, mas os que exaltaram chorarão com amargura. Naquele dia não haverá desculpas, não haverá justificativas, não haverá tempo para consertar o que foi ignorado por tanto tempo. O justo continuará justo e o sujo, se ainda estiver sujo, ficará para trás. Estás preparado para te encontrar com teu Deus? Tu estás pronto, as tuas mãos estão limpas, o teu coração está em paz com o céu. O que haverá naquele dia? Vinde a mim, benditos de meu Pai, entrai no gozo do Senhor, ou apartai-vos de mim, vós que praticais a iniquidade. Maranata, ora vem, Senhor Jesus. 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 O tempo está se esgotando e muitos ainda estão dormindo. Não haverá aviso, não haverá segunda chance. O noivo vem buscar uma noiva santa. A aparência pode enganar, mas Deus é uma oração. O Espírito Santo ainda chama, mas até quando? Estás preparados para te encontrar com teu Deus? Quem ama a vida de Jesus, vive como quem espera. Se hoje for o último dia, como é que não ora nas suas mentes? Vigiai e orai, vigiai e orai, vigiai e orai, vigiai e orai, porque não sabeis o dia e nem a hora em que o Filho do Homem há de vir. E ele virá num piscar de olhar.